Olá a todos. Venho compartilhar com vocês hoje a aquisição da leitura no processo de alfabetização nos anos iniciais, a partir da instrução fônica com as onomatopeias, dentro do Congresso Internacional Movimentos Docentes. Essa temática é uma temática muito importante que diz respeito à alfabetização no processo inicial em crianças, em uma fase extremamente importante, que é a alfabetização inicial. E eu, como alfabetizadora, me preocupo ainda mais e por fazer parte desse processo, por isso meu interesse em investigar. Meu nome é Sandra e eu faço parte da World Ecumenic University, sou mestranda lá em Ciência da Leitura e especialista em alfabetização e letramento, graduada em Pedagogia. W.B. Yeats traz para nós aqui que a educação não é o encher de um balde, mas é o acender de uma chama. Então, que a gente possa acender essa chama dos nossos alunos a cada dia. Na perspectiva de uma prática pedagógica transformadora na vida de crianças e de professores realmente comprometidos com essa prática de fazer a diferença, de transformar, de tornar esses alunos protagonistas da sua aprendizagem, no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, transformadora, libertadora. Eu trago a alfabetização baseada em evidências científicas. Então, a alfabetização baseada em evidências científicas é um corpo de pesquisa robusto que vem sendo amplamente divulgado, e que traz para nós, professores, a possibilidade de realmente nos sentirmos participantes desse processo de transformação na vida daqueles que alfabetizamos. Então, nessa perspectiva desse robusto apanhado de pesquisas, de experimentos que têm sido feitos, realizados em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, a gente tem o universo da ciência da leitura, que é uma ciência que tem se constituído a partir de algumas áreas do conhecimento, como a psicologia cognitiva, a pedagogia, a linguística, a fonoaudiologia e a neurociência. E aí eu chamo a atenção a neurociência porque ela tem tido um representante extremamente preocupado com a educação e um estudioso nessa área, que é o Stanislas Dehaene, que ele tem se preocupado em trabalhar a questão dos mecanismos neurais do ato de ler. Em suas publicações, em suas pesquisas, em seus achados, ele tem se debruçado nessa temática, entendendo que a gente precisa pensar numa educação baseada em evidências. Por quê? Porque isso vai trazer melhores resultados para a educação. A começar pela pergunta, né? Como é que a criança aprende a ler e a escrever? E aí, da Rene, neurocientista, estudioso no ensino da leitura e estudo do cérebro, ele vem colaborar, dizendo para nós que a gente precisa realmente basear nossa alfabetização em evidências científicas, sim. Significa, na verdade, que isso vai transformar o nosso fazer, a nossa prática. E a ciência da leitura é a ciência que tem se constituído, como foi dito, nessas áreas, né? Essas áreas têm se comunicado, né? Com o objetivo de transformar essa alfabetização. Então, nós precisamos nos unir nesse sentido, né? Então, a neurociência, ela traz dados observáveis, coloca crianças em experiências, em experimentos, e procura realmente entender como é que o cérebro aprende a ler, tá? Então, foi descoberto que as áreas se conectam o tempo inteiro, de forma integrada, para que, na verdade, a criança possa ouvir, possa falar, possa ver. E esses resultados da neurociência com imagem
tem transformado realmente a alfabetização ao redor do mundo. Então, o que as pesquisas têm mostrado sobre o fato de como a criança aprende a ler, né? Então, Darren nos traz que a partir do momento que a criança olha, ela vê o cérebro, né? Ele enxerga a imagem e aí esse cérebro processa a imagem que está vendo aqui, né? O gatinho. E aí, o que que acontece? O cérebro consegue ler, porque a imagem, o cérebro consegue sim ler. Ele olha e vê o significado, na é verdade? E aí, o que que ele faz? Ele responde, entendendo que isto aqui é um gato. O que não acontece com a escrita. A escrita, o cérebro olha para a escrita e ela não entende, o cérebro não entende o que é isso aqui. A criança, quando não sabe ler, o cérebro não processa a escrita quando a criança não sabe ler. O cérebro, na verdade, ele se transforma o tempo todo. Então, ele vai realizar um movimento aqui que a gente precisa entender o que acontece. Então, o cérebro, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma área, tá? Essa área é responsável por leitura de faces, e vai transformar essa área em uma nova área, tá? E aí ele vai passar a reconhecer palavras. A gente chama, Derraine chama de reciclagem neural, tá? E ele faz isso o tempo todo. Ele une o novo com o velho, ele transforma, recicla. E o que que acontece? Ele joga na caixa de palavras o visual, e aí depois ele vai o quê? Jogar na caixa de palavras, tá? Há um deslocamento, tá? Desloca para o lado do reconhecimento de faces. E aí a gente tem aqui a região do cérebro especializada no reconhecimento de letras. Então, o que acontece? O cérebro vê, né, a imagem, né, a entrada da área visual acontece, está aqui, a palavra está aqui, ok? Nesse momento, a área visual, tá? Que é, né, ela já vai transformar em palavras, vai para a caixa de palavras, e dessa caixa de palavras a gente tem a representação, o acesso da pronúncia, da articulação, né, fonêmica, e a gente tem também o responsável pelo significado, tá? Então, existe esse processo que acontece no cérebro quando a criança aprende a ler. O cérebro se transforma. Quais são as habilidades? Habilidades que são importantes e que não podem faltar no processo de leitura. E aí a gente tem essa cordinha aí, que é uma cordinha muito importante e que nos oferece ah, essa leitura importante quanto à compreensão da linguagem, quanto ao reconhecimento de palavras. Então, a gente tem fios aqui que se conectam, eles tecem, eles se conectam e a gente precisa entender por que que isso acontece. Então, hoje, a gente tem estudos que mostram que esses fios da compreensão da linguagem são os conhecimentos prévios das crianças. Então, se a gente observar aqui, esse verdinho aqui, são os fios da compreensão da linguagem. E aí é conhecimento prévio, fatos, conhecimentos, vocabulário, né? E aí a gente tem eh, a estrutura da língua, sintaxe, semântica, a gente tem um raciocínio verbal, tá? Inferência, memória, conhecimento de literacia, né? E letramento, uso e funções da leitura, da escrita e familiaridade com livros e textos impressos, né? Então, e a gente tem nessa outra cordinha aqui, os fios relacionados ao reconhecimento de palavras, e eles se conectam, olha a conexão que há aqui, tá? A gente tem a consciência fonológica, tá? O conhecimento de sílaba, de fonemas, a decodificação, que é o conhecimento alfabético, a correspondência fonema-grafema, né? A pauta sonora, e reconhecimento automático das palavras. Então, à medida que essa cordinha aqui, esses conhecimentos, eles vão se alinhando, ficando cada vez mais estratégicos, cada vez mais autônomo, esse leitor será e ficará, tá?
Então, muitos filhos tecem para essa leitura hábil. É preciso pensar que essa alfabetização ela pode ser muito mais bem conduzida pelo professor do ensino fundamental se ela for pensada nas habilidades preditoras. Lá na educação infantil nível 5 o professor desenvolver, estimular a escuta dessa criança, desenvolver a consciência fonológica através de brincadeiras, com vocabulário, estimular a oralidade, a brincadeira com as onomatopeias. Então, a alfabetização, conforme Moraes, é ensinar a ler e escrever num sistema alfabético. É tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto, quer dizer, conhecer e saber utilizar. É fazer uso desse alfabeto de maneira significativa. Então, o que que não pode faltar na alfabetização? A consciência fonológica, que é refletir e manipular os sons da fala. O princípio alfabético, que é exatamente fazer essa relação da letra, saber qual o nome da letra, qual é o som que essa letra tem, como se relaciona essa letra com esse som, que a partir do momento que eu reconheço que esse som é desta letra, eu consigo ler, eu consigo fazer a leitura da palavra. Uma instrução fônica explícita e sistemática. É o professor conhecedor de estratégias que convidará o aluno a brincar com ludicidade, com alegria, com envolvimento e com autonomia ao longo do tempo, ele vai se alfabetizando num processo, num caminho que é processual. O estímulo ao vocabulário, a fluência de leitura oral, e a gente sabe que a criança à medida que ela vai desenvolvendo essa consciência fonológica, estabelecendo o princípio alfabeto dentro de uma instrução fônica, a criança vai conseguir ler, porque ela vai conseguir velocidade, precisão e prosódia. À medida que ela for praticando e que ela tiver esses elementos, à medida quanto a criança lendo rápido, ela compreende melhor o texto, tá? Então, a velocidade com que ela lê ajuda na compreensão. E, por fim, a produção da escrita, que é fundamental. Então, os níveis de consciência fonológica precisam, desde a educação infantil, finalzinho da educação infantil, precisa que haja um trabalho árduo em relação a isso. Então, a gente precisa trabalhar a consciência de palavras, a consciência de sílaba, consciência de palavra, então, a gente precisa saber quantas, dentro de uma frase, quantas palavras tem, a consciência de sílaba, quantas sílabas tem dentro de uma palavra, a consciência de rima, que palavras terminam com o mesmo som, ou de aliteração, que começam com o mesmo som, e a consciência fonêmica, que é a etapa um pouco mais complicada para a criança. Então, para isso, a professora Sandra Poliese, ela desenvolveu um recurso chamado de onomatopeias, o alfabeto das onomatopeias. E a criança vai, através desse alfabeto, ela vai reconhecer a relação letra-som e dentro de uma estrutura, um ensino explícito, entendendo que esses fonemas são representados por onomatopeias. Então, como é que acontece? A criança, as vogais, por exemplo, ela vai representar para cada letra do alfabeto existe um som representado por onomatopeia. Então, por exemplo, aqui o A do atinho, a criança vai brincar, ela vai desenvolver primeiro o símbolo, né? Então, ela vai construir o atim para a letra A, ela vai construir o que vai entender que o A tem dois sons, o A pode ser o A do atim, pode ser o an da menininha pensando, a menina em dúvida, tá? E assim por diante. Então, o professor vai estruturar esse trabalho, primeiro com as vogais, depois com os encontros vocálicos, em seguida ela vai trazer as consoantes prolongáveis na corrente da fala, e depois as não prolongáveis. Então, existe todo um trabalho por trás um trabalho de intencionalidade por trás dessa prática. Então, os fonemas, eles são apresentados através dessas onomatopeias aqui, e aí o professor vai trabalhar dramatizando, brincando, com ludicidade, com alegria, com significado para a criança. A criança vai... O, O, U, B, não, G, I, I, I,
esse ainda. Hum, 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 e... Esse é Bernardo, dando um show, tá? Com as onomatopeias. Então, é na brincadeira que Bernardo foi brincando que ele aprendeu a ler, tá? Então, o que que diz a ciência cognitiva da leitura? Estudos da psicologia cognitiva apontam que crianças que conseguem entender que os fonemas representam sons da fala se alfabetizam muito mais rápido. Então, esse domínio da relação grafema-fonema leva a criança a relacionar a palavra falada com escrita. E, portanto, ela aprende a ler muito mais rápido. Por que que funciona? Por que que as crianças aprendem a ler tão rápido? É um recurso que pode ser utilizado para ensinar os fonemas das crianças, a conectá-las ao seu mundo concreto, mexendo com a imaginação deles, tá? Fantasia, curiosidade, e elas passam a se apropriar dessa escrita, dessa leitura, e, por conseguinte, da escrita com muito mais facilidade. Então, eu trago aqui a questão da minha turma, tá? Meus alunos já realizam a leitura de palavras, estão caminhando para a leitura de frases, é uma turminha do primeiro ano. Consolidaram o princípio alfabético, quer dizer, eles conhecem nome, som e forma gráfica das letras, estão felizes lendo nas turmas da escola, tá? Então, os alunos, eles, dentro do projeto da sala, que é a questão das onomatopeias, né? Eu quero aprender a ler, que é o título do projeto, e aí eles estão expandindo para as outras salas da escola. Eles elegem quem eles querem homenagear, ou quem eles querem dizer algo, pode ser um colega, alguém que ele conhece, alguém que ele gosta, um funcionário da escola, e ele vai e cria frases. Então, a criança está construindo frases que têm a ver com a relação que ele estabelece com aquele outro indivíduo. Então, nossas aprendizagens aqui, leitura, estimulando o vocabulário, a compreensão, tá? A consciência fonêmica aqui no laboratório de informática, desenvolvendo o princípio alfabético aqui muitos jogos, muitas atividades lúdicas, consciência de sílaba, tá? Usando material reciclado para a criança poder realmente manipular esses sons, consciência de rima, consciência de aliteração. Então, são recursos que estimulam e ajudam a criança a brincar e a aprender ao mesmo tempo. Então, consciência de palavras, e aqui eles mostrando, né? Quando eu estava na fase de escrita apenas de palavra, né? Que agora eles estão de frases. Então, as crianças produzindo, né? Com base naquilo que eles estavam lendo, né? Que é a obra Bruxa, Bruxa. E aí, leitura com dedinho, leitura pulando, pulando e lendo, ok? Então, é isso. Jogando também, tá? Um quebra-cabeça, para trabalhar a consciência fonêmica e o princípio alfabético, tá certo? Então, ah, participe da avaliação, clique aqui, diga o que você achou, tá? Vai ser muito bom te ouvir. E é isso, obrigado. Um abraço.